Pensa só, uma única palavra. A pronúncia certa te salva, a errada pode ser fatal. E não, isso não é roteiro de filme, aconteceu de verdade. Vamos mergulhar nessa história para entender como um simples som, virou a senha mais importante de todas, a da sobrevivência. Então fica a pergunta no ar, né? Será que errar a pronúncia de uma palavra pode mesmo custar a vida? E a resposta, por mais maluco que pareça, é sim, com certeza. E a história por trás disso é, olha, de arrepiar. Olha só que interessante. Por milênios, a língua foi muito mais do que só um jeito de se comunicar. Era quase um portão, sabe? E certas palavras eram a chave que separava quem era amigo de quem era inimigo. E se você errasse a chave, bom, as consequências eram, bem, de vida ou morte mesmo. Então, para entender isso direito, a gente precisa voltar no tempo, lá para a origem de tudo. A nossa história começa num campo de batalha muito antigo com um teste. Um teste de pronúncia que era ao mesmo tempo muito simples e brutal. E ele tinha um único objetivo: saber quem era aliado e quem era inimigo. E essa história toda gira em torno de uma figura central, Jefté. A história dele é contada lá no livro de Juízes na Bíblia. Ele era um líder, um juiz israelita que estava bem no meio de uma guerra civil super violenta. E foi a estratégia dele que, bom, deu início a tudo isso. O cenário era de puro caos. Duas tribos que eram, na verdade, irmãs, os gileaditas e os efraimitas, estavam em guerra. Aí o exército do Jefté, que eram os gileaditas, conseguiu uma vantagem gigantesca. Eles dominaram as passagens do Rio Jordão. E essa era a única rota de fuga para os inimigos. Foi aí, nesse momento de desespero total, que Jefté bolou uma armadilha. Só que não era uma armadilha com espadas, era com uma palavra. E a tal palavra era Shibboleth. O engraçado é que, em hebraico, o significado é super comum. Quer dizer, espiga de milho ou então córrego, riacho. Parece totalmente inofensivo, né? Mas é aí que tá. O segredo não era o que a palavra significava. O segredo era como ela era dita. E aqui que a gente entende a genialidade e a brutalidade do plano. Os soldados de Jefté simplesmente paravam todo mundo que tentava cruzar o rio e davam uma ordem: diga Shibboleth. O pulo do gato? Os efraimitas, os inimigos, tinham um dialeto diferente. Eles não conseguiam pronunciar o som sh. Então, em vez de Shibboleth, saía Siboleth. Um som, uma letra. Era a diferença entre viver e morrer. É uma história bem pesada, né? Não tem como negar. Mas o que talvez seja ainda mais fascinante é o que aconteceu com a palavra Shibboleth depois da guerra. Ela não morreu no campo de batalha. Pelo contrário, ela sobreviveu, só que o significado dela mudou de um jeito que ninguém imaginava. Olha só essa mudança. É impressionante. Shibboleth deixou de ser uma senha literal, uma coisa de vida ou morte, para virar uma senha mais figurativa. Hoje em dia, a gente usa Shibboleth para falar de um chavão, sabe? Aquela ideia antiga, um costume que todo mundo repete, às vezes sem nem pensar se ainda faz sentido. Então, por exemplo, é bem comum ouvir uma frase como: precisamos abandonar os shiboletes do passado. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que é hora de largar umas ideias velhas, umas crenças que já não servem mais e olhar para frente. Mas quem pensa que essa tática de usar a pronúncia como uma arma ficou lá atrás, na antiguidade, está muito enganado. A mesmíssima ideia voltou a aparecer e de um jeito bem assustador, num dos maiores conflitos da nossa história recente. A gente vai pular agora para a Segunda Guerra Mundial. Tenta imaginar a cena. Tá de noite, no meio da selva do Pacífico. Escuridão total. Os soldados americanos precisavam desesperadamente de um jeito rápido de saber se a sombra que estava se aproximando era de um amigo ou de um inimigo que tinha se infiltrado. Eles precisavam de um novo Shibboleth. E a nova senha que eles escolheram foi Lollapalooza. Parece até aleatório, né? Mas o princípio era exatamente o mesmo da história de Jefté. Lembra que os efraimitas tinham problema com o som de shi? Pois é, a lógica aqui era que os falantes de japoneses teriam dificuldade com o som do low e acabariam falando algo tipo Hohaparusa. A mesma tática milhares de anos depois, num outro campo de batalha. E a jornada dessa palavra não termina na Segunda Guerra. A tradição de usar Shibboleth como uma senha de identidade continua viva até hoje, e num lugar que talvez muita gente não espere, na maçonaria. Pois é, dentro dos rituais maçônicos, a palavra Shibboleth
meio que volta às suas origens. Ela é usada como senha para separar quem é membro de quem não é. E mais, serve até para mostrar qual o grau daquela pessoa dentro da hierarquia da maçonaria. É basicamente o teste de Jefé, só que adaptado para um contexto de rituais e fraternidade. E o mais legal é que a maçonaria faz uma coisa muito inteligente. Ela junta os dois significados originais da palavra. O símbolo que eles usam é uma espiga de milho perto de uma cachoeira, ou seja, espiga e córrego, juntos. É uma homenagem direta e cheia de simbolismo para a história bíblica original. E tudo isso faz a gente pensar no nosso dia a dia, né? A palavra Shibolas mudou, mas a ideia por trás dela, essa continua mais viva do que nunca. Pensa um pouco. As gírias que a gente usa, o nosso sotaque, as piadas internas que só um certo grupo de amigos entende, tudo isso funciona como um shibboleth moderno, para definir quem é dos nossos e quem não é. A tática do Jefté pode ser de milhares de anos atrás, mas esse nosso instinto de usar a língua para criar grupos, esse continua tão forte quanto antes.